Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e esse é o primeiro vídeo da série da playlist Lendo os Miseráveis. Esse é o vídeo de apresentação do projeto e eu quero aqui deixar o convite para você que ainda não está participando, ainda dá tempo. Começamos a leitura bem recentemente, agora dia 1º de janeiro. Eu vou colocar aqui embaixo o link para o grupo do WhatsApp se você quiser conversar com a gente lá e falar sobre o que você achou do livro. Mas também, se você não quiser participar do grupo do WhatsApp, não tem problema. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal com a apresentação do projeto e depois, ao fim de cada uma das 5 partes, terá também vídeo aqui no canal sobre as minhas impressões de leitura. Eu vou colocar aqui do meu lado o cronograma detalhado. A primeira parte, que se chama Fantine, será lida nas primeiras 2 semanas. Então, estamos na metade de Fantine no momento. Certo? A segunda parte, intitulada Cosette, será lida na 3ª e na 4ª semana. A terceira parte, Marius, será lida na 5ª e na 6ª semana. A 4ª parte será lida ao longo da 7ª, 8ª e 9ª semana. E a 5ª parte, o Jean Valjean, intitulado Jean Valjean, será lida na 10ª e 11ª semana. Eu reservei a 12ª semana para ler o material de apoio, que inclusive eu vou aqui sugerir para vocês alguns livros de apoio bem interessantes. E eu vou deixar claro que essas leituras de apoio eu vou dar preferência para ler ao final da leitura de Os Miseráveis, porque vez ou outra a gente encontra algum spoiler lá, não é mesmo? Então, o primeiro livro que eu vou indicar, o primeiro livro de apoio, é o livro da literatura, que não só fala dos Miseráveis, mas também vai comentar de vários outros clássicos da literatura universal e também literatura nacional. A parte dos Miseráveis está aqui, eu marquei, na página 166 e 167. Então, são, portanto, 2 páginas com explicações e um texto de apoio sobre o livro. Os outros 2 livros eu tenho no formato e-book, mas eu vou colocar aqui no box de descrição o link para todos esses textos de apoio. Um deles é o livro A Tentação do Impossível, do escritor Mário Vargas Llosa, ganhador do Prêmio Nobel. É considerado por muitos o melhor texto de apoio de Os Miseráveis. E o outro texto de apoio é o e-book Novel for Students, que é um texto de apoio todo em inglês e que vai comentar e resumir o livro também. E agora eu vou comentar brevemente sobre as 3 principais edições que estão aí disponíveis de Os Miseráveis para você poder escolher qual é a da sua preferência. Eu tenho uma física, que é a da Martine Claret, que é esse livro aqui que eu já mostrei várias vezes para vocês. Mas no formato e-book eu tenho um livro da Kozak Naif, que tem a mesma tradução da Penguin. Então, qual é a principal diferença entre eles? A tradução é diferente, a tradução da Martine Claret é diferente da tradução da Kozak Naif e da Penguin. Eu percebi que em determinados momentos eu preferia ler pela Kozak Naif, em determinados momentos eu preferia ler pela Martine Claret, então isso para mim não fez nenhuma diferença para um ou para outro, a não ser um determinado trecho aqui na Martine Claret que a gente realmente questionou um barulho de carro nessa época que carros não existiam ainda. Mas fora esse pequeno detalhe, eu não percebi maiores erros não. E outro detalhe também é que quem for ler a edição da Kozak e a edição da Penguin tem muitas notas de rodapé. Então eu preferi ter a versão e-book, porque aí eu posso decidir se eu clico ou não e não ocupa assim tanto espaço. Quem tem a versão física vai perceber que vai existir várias e várias páginas que são apenas notas de rodapé. Então vai depender do seu gosto. Se você vai querer ler todas as notas de rodapé, se vai querer ler algumas. Eu estou lendo quase todas as notas de rodapé porque eu sou muito curiosa. Então o dedo vai lá e clica e quer saber o que está escrito, quem é essa pessoa que é citada, que acontecimento histórico é esse narrado. Uma coisa que eu já posso deixar clara é que esse livro já de cara me surpreendeu. Ele está tendo uma escrita muito mais fácil e mais fluida do que eu imaginava. Eu achava que talvez fosse difícil cumprir essa meta, que vai variar em torno de 20 páginas todos os dias. E não, foi muito mais fácil. Eu realmente fiquei surpresa. Eu realmente me questionei porque eu não peguei esse livro para ler antes. É um livro muito tocante que me fez me emocionar, que me fez chorar, que me fez ter dentro do meu coração esperança. Então é um livro avassalador, um livro que todos devem ler. Então eu sugiro que, se você tiver ele guardado aí na sua estante, pegando poeira, tire agora para ler junto com a gente.
Outro motivo para ler Os Miseráveis é por conta do seu autor, o Victor Hugo, um homem de grande influência no seu tempo e até os dias atuais. Ele foi poeta, ele foi dramaturgo, ele foi romancista e ele influenciou não só a França, mas também o Brasil. A gente vai saber no texto introdutório aqui da Martine Claret que ele influenciou vários autores que a gente gosta e que a gente conhece bastante, como por exemplo o José de Alencar, o Bernardo Guimarães e até o Machado de Assis. Entre os poetas, ele influenciou bastante também o nosso Castro Alves. Então a gente pode perceber que ele influenciou uma grande geração do romantismo brasileiro, principalmente o romantismo de terceira fase, que buscava esse apego ao nacionalismo, mas também tinha um forte teor de crítica social. E ele não apenas escreveu, mas também quis influenciar a sociedade de outro modo. E o Victor Hugo foi um grande político a seu tempo. Ele chegou a ser senador, ele era republicano, liberal e foi considerado por muitos um ídolo da democracia francesa, inclusive sendo enterrado com grandes honras no Panteão. Os Miseráveis foi um sucesso instantâneo à sua publicação, que foi em 1862. Muitos livros e muitos autores não eram reconhecidos enquanto vivos, mas isso não aconteceu com Victor Hugo, graças à grande publicidade, o que levou esse livro a ser considerado à época um best-seller. E esse livro também foi uma grande crítica ao classicismo, com suas normas muito rígidas do que deveria ser escrito e de como deveria ser escrito. E ele defendia, sobretudo, a liberdade ficcional. E aqui eu deixo uma grande alfinetada àquelas pessoas que falam que não leem contemporâneos, que não leem best-sellers. Olha só, você contradizendo o que está falando o Victor Hugo. Não só porque uma coisa é muito bem vendida, quer dizer que é uma coisa ruim. Aqui está um grande exemplo desse grande clássico, esse livro incrível e que foi um best-seller. Assim também como aquele livro que vai romper as normas, também não quer dizer que é ruim. Então, aqui eu deixo a minha defesa. Apesar de amar os clássicos, eu defendo bastante os autores contemporâneos. E brevemente eu vou citar o segundo texto introdutório, que é o texto que vem no livro da Kozak Naif, da Pinguim, que é O Peso da Pena, que é comentar que finalmente teve-se num livro como protagonista uma pessoa miserável e não uma pessoa como o rei ou a nobreza ou o clero, muito diferente do que existia anteriormente. E esse autor é contemporâneo do Charles Dickens, que também falou sobre a miséria, mas lá na Inglaterra. Então é muito importante você falar sobre diversidade, sobre representatividade e você colocar nessa ficção, nessa literatura, esse personagem para comover as pessoas e fazer as pessoas refletirem sobre o que há de errado na sociedade. E por fim eu vou deixar aqui uma dica. Eu sei que vocês conhecem os filmes, os musicais dos Miseráveis, mas no texto introdutório ele dá uma dica de uma série de TV que não é musicada, que foi ao ar em 2002 com o autor Gerard Depardieu. E o próximo vídeo que vai ao ar é o vídeo com as primeiras impressões da primeira parte, chamada Fantine. Esse vídeo deve ir ao ar no dia 14 agora de janeiro. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!